Uma amiga minha tem um pavor inominável, um medo enorme de alguém entrar na casa dela à noite. Ela mora sozinha. Outro amigo morre de medo de morrer tomando banho. Um conhecido meu tem um pavor incrível, hediondo, de cães. Eu, particularmente, nos meus sonhos mais terríveis, estou preso. Belchior, grande compositor, fã de Edgar Allan Poe, tinha muito medo de avião, mas morreu sentado, sozinho, escondido, do coração. Eu gosto muito daquela música que ele fala, faca de ponta e o meu punhal que corta e o fantasma escondido no porão. E é por isso que hoje vamos conhecer uma história que se chama Medo, de Guy de Maupassant, nascido em 1850, morto em 1893. É outubro. As histórias são tenebrosas. Depois do jantar, subimos ao tombadilho. Em frente de nós, o Mediterrâneo. Não fazia uma ruga em toda a superfície que a lua cheia cobria, com aquelas listas prateadas e movediças. A vasta embarcação lançava ao céu, que parecia semeado de estrelas, uma grande serpente de fumo negro. E para trás, a água muito branca, agitada pela passagem rápida do enorme navio. Açoitado pela hélice, espumava. Parecia torcer-se. Revolvia tanta claridade que se assemelhava a um luar em borbotões. Éramos 6 ou 8 e estávamos em silêncio ali, voltados para a África longínqua, para onde nos dirigíamos. O comandante, que fumava um charuto no meio de nós, continuou de repente a conversação do jantar. Sim, nesse dia eu tive medo. O meu navio esteve 6 horas. 6 horas com aquele rochedo no casco, açoitado pelo mar. Felizmente, ao anoitecer, fomos recolhidos por um carvoeiro inglês que nos avistou. Então um homem alto, de rosto queimado, aspecto grave, um destes homens que devem ter atravessado longos países desconhecidos, em meio a perigos incessantes, e cujo o olhar daquele homem, tranquilo, parece conservar, na sua profundidade, alguma coisa das paisagens estranhas que viu. Um destes homens, em cujo aspecto se adivinha que são dotados de uma coragem de ferro, falou pela primeira vez. O comandante diz que teve medo. Eu sinceramente não acredito. Engana-se com respeito à palavra e à sensação que experimentou. Um homem enérgico nunca tem medo em face do perigo imediato. Do perigo imediato, não. Está comovido, está agitado, está ansioso. Mas o medo? O medo é outra coisa. Ora essa! Pois eu te afianço que eu tive medo. Então o homem de tez bronzeada tornou com a voz lenta. Perdão. Deixe-me explicar. O medo. E os homens mais corajosos podem ter medo. É uma coisa terrível. É uma sensação atroz, como que uma decomposição da alma. É isso. O medo é uma decomposição da alma. Um espasmo horrível do pensamento e do coração, e cuja lembrança é suficiente para provocar calafrios e angústia, só de lembrar do medo que você passou. Mas isso não acontece quando se é valente.
nem perante um ataque, nem perante a morte inevitável, ou qualquer das formas de perigo. Acontecem certas circunstâncias anormais, debaixo de certas influências misteriosas, em frente de perigos vagos. O verdadeiro medo é uma espécie de reminiscência de terrores fantásticos de outrora. Um homem que acredita em almas do outro mundo e que imagina avistar um espectro de noite. Esse sim deve sentir medo, com todo o seu espantoso horror. Eu adivinhei o medo, em pleno dia, há 10 anos, pouco mais, pouco menos. Senti-o no inverno passado, em uma noite de dezembro. E, contudo, tenho atravessado bastantes perigos. Muita aventura que parecia mortal. Bati-me algumas vezes. Uns ladrões deixaram-me um dia em tal estado que me abandonaram por me julgarem morto. Fui condenado à forca como rebelde na América. Fui atirado ao mar, da ponte de um navio na costa da China. Ai, ai, ai. Todas essas vezes, de todas eu julguei que aí estava completamente perdido. Mas conformei-me imediatamente, sem nenhuma comoção e até sem pesar. O medo? O medo não é isso. Pressenti-o na África. Contudo, ele é filho do norte. O sol dissipa-o como faria um nevoeiro. Reparem os senhores bem nisto. A vida para os orientais não vale nada. Resignam-se imediatamente. As noites são claras e despidas de lendas. As almas livres das inquietações sombrias que povoam os cérebros nos países frios. No Oriente pode-se conhecer o pânico, mas não se sabe. Ignora-se o que é o medo. Pois bem, eis o que me aconteceu na África. Eu ia atravessando as imensas dunas ao sul de Ouargla. É um dos países mais extraordinários que existem. Os senhores conhecem a areia lisa e direita das margens intermináveis do oceano. Pois imaginem esse mesmo oceano transformado em areal, no meio de um completo furacão. Imaginem uma tempestade silenciosa, de ondas de areia amarela, ondas enormes e imóveis. São da altura de uma montanha essas ondas desiguais, diferentes umas das outras, erguidas exatamente como ondas desencadeadas, mas ainda maiores e estriadas de reflexos. O sol devorador do meio-dia lança sobre este mar furioso, mudo e sem movimento, as suas chamas implacáveis e diretas. É preciso trepar essas ondas de pó de ouro, descer, tornar a subir, subir constantemente, sem descanso nem sombra. Não há sombra nessa tempestade. Os cavalos têm estertores, enterram-se até os joelhos e escorregam, descendo já outras vertentes daquelas colinas surpreendentes. Eu ia com um amigo, e éramos seguidos por 8 esparres e 4 camelos condutores. Já falávamos acabrunhados pelo calor, pela fadiga e devorados pela sede, como aquele deserto abrasado. E, de repente, um dos homens saltou uma espécie de grito. Todos parados e ficamos imóveis, surpreendidos por um fenômeno inexplicável, conhecido dos viajantes naquelas regiões desertas. Perto de nós, em uma direção indeterminada, rufava um tambor. O misterioso tambor das dunas. Rufava, claramente, ora mais vibrante, ora mais fraco, parando e continuando logo em seguida o seu rufar fantástico.
Os árabes, assustados, olhavam uns para os outros, e um deles disse na sua língua: "A morte está sobre nós!" Eis que de repente o meu companheiro, meu amigo, quase meu irmão, cai do cavalo, de bruços, fulminado por uma insolação. E durante 2 horas, enquanto eu diligenciava de balde salvá-lo, aquele tambor invisível perseguiu-me com seu barulho monótono, intermitente e incompreensível. E eu senti o medo introduzir-se nos meus ossos. O verdadeiro medo. O medo do horrível, defronte daquele cadáver querido. Naquele buraco abrasado pelo sol, entre 4 montanhas de areia, ouvindo o eco desconhecido trazer-nos, a 200 léguas de qualquer aldeia francesa, o rufar rápido do tambor. Nesse dia eu compreendi o que era ter medo. No entanto, soube-o melhor uma outra vez. O comandante interrompeu o narrador. "Perdão, mas esse tambor, o que era?" O viajante respondeu: "Eu não sei. Ninguém sabe. Os oficiais, surpreendidos muitas vezes por aquele ruído singular, atribuem-no geralmente ao eco, um eco aumentado, multiplicado, excessivamente exagerado pelos silêncios das dunas, de uma saraivada de grãos de areia, arrebatados pelo vento e batendo de encontro a um molho de ervas secas, porque se tem notado sempre que o fenômeno se produz nas proximidades de pequenas plantas queimadas de sol e duras como pergaminho. Então, esse tambor seria, portanto, uma espécie de reflexo do som e nada mais. Mas não vim a saber disso senão mais tarde. Eu vou agora contar a minha segunda comoção. Era no inverno passado, em uma floresta ao nordeste da França. Anoiteceu 2 horas mais cedo, tão escuro estava o céu. O camponês que me guiava ia ao meu lado por um caminho estreito, sob uma abóbada de pinheiros, dos quais o vento encadeado arrancava rugidos. Por entre as copas viam-se correr as nuvens em debandada, nuvens espavoridas, que pareciam fugir de alguma coisa assustadora. Às vezes, a uma rajada imensa, a floresta inclinava-se toda no mesmo sentido, com o mesmo gemido de dor, e o frio me invadia. Apesar de eu ir bem agasalhado e caminharmos depressa. Devíamos ir cear e dormir na casa de um guarda florestal, casa que já não ficava muito longe. Eu ia lá para caçar. O meu guia levantava a cabeça de vez em quando e murmurava: "Triste tempo." Depois falou-me do guarda em família. O guarda matara um caçador fugitivo 2 anos antes. E desde então, sei lá, parecia estar preocupado, como se perseguido por uma recordação. Tinha 2 filhos casados que viviam com ele. As trevas eram profundas. Eu não via nada em torno de mim e a ramagem das árvores, agitando-se de encontro umas com as outras, causavam um rumor incessante no meio da escuridão. Afinal, avistei uma luz. E daí a nada o meu companheiro batia a uma porta. Responderam-nos gritos agudos de mulheres. Em seguida, uma voz de homem, uma voz sufocada, perguntou: "Quem está aí?" O meu guia disse o nome. Entramos. E foi um quadro inolvidável o que presenciamos. Um homem de cabelos brancos e olhar desvairado, com uma espingarda carregada na mão, esperava-nos de pé no meio da cozinha, enquanto 2 rapagões altos, armados com enxadas, guardavam a entrada da casa. Nos cantos escuros desta, pude ver 2 mulheres de joelhos, com o rosto estendido contra a parede. Explicamos-nos. O velho foi pôr a espingarda no lugar e ordenou que me arranjassem um quarto. Depois,
Como as mulheres não se moviam, disse-me bruscamente: Isto, senhor, é porque eu matei um homem. Faz esta noite, nessa exata noite, 2 anos. No ano passado, ele veio aqui me chamar. E hoje também o espero. E acrescentou num tom que me fez sorrir: Por isso não estamos descansados. Sosseguei-o conforme pude, contente por ter ido exatamente naquela noite assistir ao espetáculo daquele horror supersticioso. Contei histórias e consegui serenar todos mais ou menos. Próximo da chaminé, um cão velho, quase cego e barbado, um desses cães que se parecem com pessoas que conhecemos, dormia com um focinho em cima das patas. Lá fora, a tempestade furiosa açoitava a casa e, por um vidro estreito, uma espécie de fresta aberta ao lado da porta, eu vi de repente um montão de árvores sacudidas pelo vento, à luz de grandes relâmpagos. Eu sentia perfeitamente que apesar dos meus esforços, aquela gente estava dominada por um pavor profundo. E cada vez mais, quando eu cessava de falar, todos os ouvidos se punham à escuta. Farto de assistir àqueles sustos imbecis, ia pedir para me deitar, quando o velho guarda saltou, de repente, da cadeira, e agarrou-se outra vez à espingarda, balbuciando com a voz transtornada: Ele está aí! Ele está aí! Eu o ouvi agora! As 2 mulheres tornaram a cair de joelhos aos cantos da casa, escondendo a cara na parede. Os cílios pegaram nas enxadas. Eu ia tentar fazê-los acalmar quando o cão adormecido acordou bruscamente e, levantando a cabeça, estendendo o pescoço, olhando para o lume com os olhos quase extintos, saltou um destes uivos que parecem estremecer os viajantes à noite no campo. Todos os olhares se dirigiram para o cão. Ele estava imóvel, como se uma visão o tivesse feito erguer e pôs-se outra vez a uivar. Uivava para alguma coisa invisível, desconhecida, terrível, de certo, porque o seu pelo se eriçava completamente. Eu não pude deixar de sentir um calafrio naquela hora. E aquela visão do animal, naquele lugar, no meio daquela gente desvairada, era verdadeiramente aterradora. O cão uivou durante 1 hora sem se mexer. Uivou como na angústia de um sonho. E o medo, o terrível medo, apoderava-se de mim. Medo do quê? Sei-o, porventura? Eu sei lá. Era medo. Eis tudo. Estávamos imóveis, lívidos, esperando um acontecimento horrível, com o ouvido à escuta, o coração palpitante e perturbado pelo mais leve ruído. E o cão pôs-se a andar em volta da casa, cheirando sempre as paredes e gemendo sempre. Aquele animal enlouquecia-nos. Então o camponês que me acompanhara até ali deitou-se a ele, em uma espécie de paroxismo de terror furioso, e abrindo uma porta que dava para um pátio pequeno, atirou o animal para lá. Ele calou-se imediatamente, e ficamos mergulhados em um silêncio ainda mais terrificante. E de repente, tivemos uma espécie de sobressalto. Todos ao mesmo tempo. Alguém deslizava da parede de fora que dava para a floresta. Em seguida, passou de encontro à porta, que pareceu apalpar com a mão hesitante. Depois, não se ouviu mais nada durante 2 minutos que nos tornaram insensatos. 2 minutos. Tornou, porém, a vir, sempre rente à parede, e raspou-a levemente, como poderia fazê-lo uma criança com as unhas. E de repente,
De repente apareceu uma cabeça branca, com os olhos luminosos como das feras, e a boca exalou um som indistinto, um murmúrio lastimoso. Ouviu-se então o ruído formidável. O velho guarda dispara, e os filhos precipitaram-se imediatamente, tapando a fresta com a grande mesa que encontraram à parede, com o armário em cima. E eu te juro a todos vocês que, ao estrondo do tiro, que eu não esperava, eu tive uma tal angústia de coração, de alma e de corpo, que me senti desfalecer, prestes a morrer de medo. Bem, estivemos ali até o romper da manhã, incapazes de nos movermos, de dizer uma única palavra, crispados por um terror incrível. Não nos atrevemos a desmanchar a barricada enquanto não avistamos um tênue raio de luz pela fenda de um telheiro. No chão, encostado à porta, jazia o cão, com a garganta atravessada por uma bala. Saíra do pátio fazendo uma abertura debaixo de uma paliçada. O homem de rosto bronzeado se calou, e depois continuou. Nessa noite, contudo, não me arrisquei a coisa nenhuma, mas preferia recomeçar todas as horas em que afrontei os perigos mais terríveis, a repetir um minuto, aquele minuto, do tiro daquela noite horrível. Conto publicado no diário O Farol, de Juiz de Fora, entre os dias 6 e 9 de novembro de 1904. A tradução é desconhecida. Retirado do contosdeterror.site. O Medo, de Guy de Maupassant. Meus amigos, eu entendi a base desse conto e eu acredito que vocês também tenham entendido. O medo da morte, naquele momento terrível, como ele disse aí quando ele foi abandonado em alto mar ou foi condenado à forca, isso é uma coisa. Como ele disse, essa sensação atroz, esse espasmo horrível, né? Essa angústia, essa ansiedade. Quem já passou por exemplo, por um assalto ou por uma batida de carro, algo muito violento ali naquele momento, como ele diz, né? Até o perigo inevitável da morte, isso é uma coisa. O medo, conforme ele faz a acepção aí, é completamente diferente, né? É o medo do desconhecido, das almas do outro mundo, dos espectros, né? Isso sim, esse espantoso horror de influências misteriosas, de perigos vagos, né? Isso tudo a gente pode classificar em outra condição. Eu consigo imaginar mais ou menos do que ele está falando, guardadas as proporções e sabendo que essa é uma obra de ficção, mas eu imagino mais ou menos o que ele disse porque eu passei por algo parecido. Eu tenho uma turma de amigos, como vocês sabem, na funerária do rock, e eu me inspirei para escrever com a minha turma de amigos. Inclusive a ideia do romance foi num dia que a gente estava todo mundo reunido, sentado em volta da fogueira. Eu decidi ali, conversando com eles, colocar no papel tudo o que a gente tinha passado, claro, de uma maneira romanceada, ficcional, mas mantendo a base ali. Muito do que está escrito na funerária é real, né? Alguns diálogos, alguns acontecimentos, tudo. Certa vez, eu, o Jorge, o Santos e o André, nós fomos passar um fim de ano na casa do tio dos Santos.
E a gente nunca tinha ido nessa casa, era numa ilha, não sei se vocês já ouviram falar, aqui no litoral de São Paulo, tem bem para o sul mesmo, já chegando no Paraná, tem uma ilha chamada Ilha Comprida, onde a única parte que é bem povoada, pelo menos naquela época, a gente já está falando de 20 anos atrás, era o Boqueirão. Boqueirão ali era o centrinho da ilha, era bem povoado, e para baixo tinha quase 60 quilômetros de apenas uma vila de pescadores em cada canto ali. Então tinha uma casinha aqui, outra casa daqui a 2 quilômetros, e assim sucedia. Nós imaginávamos que era uma dessas casas de veraneio na praia, que, por exemplo, a gente está acostumado com a Praia Grande, com São Sebastião, com Bertioga. Então são bairros realmente residenciais, muita casa de praia, mas bem movimentado. Não era assim na Ilha Comprida. E logo na descida, a própria descida para a ilha, pela Regis Bittencourt, chamada a Estrada da Morte, que é a que liga São Paulo a Curitiba, uma estrada perigosíssima em todos os sentidos. No sentido de acidentes, no sentido de assaltos, roubos. Então, na época já eram nós 20 anos. Eu acho que o Jorge devia ter isso, 20 anos. A gente resolveu ir com o carro do Jorge. E naquela época a fama não era tão grande, mas já existia dos Peugeots quebrarem no meio do caminho. E a gente resolveu ir com o Peugeot do Jorge. E naquela brincadeira, né? Tudo. Zoeira, né? Imagina, 4 amigos brincando ali no meio do caminho, tudo. E o André dormiu. E o André, ele tinha um problema muito sério. O André era um pouco mais velho que a gente. Devia ter seus 30 anos. Mas era meu amigo já de muito tempo, já que a gente trabalhava junto desde... Resolvi chamar o André para ir conosco, né? Embora ele fosse de outra trip, né? Outra viagem, de outra turma, né? E o André tinha uma particularidade que eu até cheguei a escrever um conto em homenagem a ele. Eu acho que é A Hora Mais Silenciosa da Madrugada, se chama. A particularidade desse meu amigo era de gritar à noite, ok? Guardem isso. E o André dormindo no meio do caminho, a gente fazendo aquela bagunça tal, e a gente, na nossa meninice dos 20 anos, decidimos acordá-lo de supetão, né, com aqueles gritos: vai bater, vai bater, vai bater. E ele acordou desesperado quando a gente fez essa pegadinha com ele. Devia ser 2002, 2003. Eu acho que era 2003, por aí, no máximo 2004. Bom, ele acordou desesperado. E continuamos a viagem. É claro que o Peugeot quebrou chegando lá. Ficamos sem carro e tivemos que pegar um ônibus para chegar até a casa do tio dos Santos. Era uma casa fechada, no meio do nada. Era, na verdade, um casebre. Eram 2 cômodos apenas, um banheiro no meio, separando os 2 cômodos, de telha, sem nenhum tipo de muro em volta. Era apenas um gramado que se estendia até 2 quilômetros adiante, quando tinha outro casebre. E só. Alguns pinheiros mais pro lado da praia, que batia a ventania, aqueles pinheiros ficavam balançando e produzindo esse barulho, né? Então a gente já sentiu... Sabe quando a trip... É gostoso de lembrar agora, né? Passados 20 anos, mas foi bem amedrontador para 3 meninos de 20 anos, mais o André, que devia ter no máximo 30. Então, nós 4 ali, já sem o Peugeot, que ficou em Iguape arrumando, né? E a gente ali já meio irritado, né? A gente teve que andar bastante nesse dia, né? Para chegar até o casebre. E a gente imaginava que era uma casa realmente, né? E na verdade foi mais um fator de desânimo, de expectativa derrubada. E a noite foi especialmente... A gente já chegou no final da tarde, nem fomos para a praia. E a noite foi especialmente amedrontadora. Os ventos,
a adaptação, tinham muitos bichos, a gente teve que limpar todos, né, tirar as aranhas, as baratas, aqueles colchões que estavam lá guardados há, sei lá, devia ter pelo menos uns 6 meses que não ia ninguém, né, nessa casa. Vocês já passaram por isso, né? No dia seguinte a gente foi visitado por alguns regionais que apareceram por lá, alguns bem estranhos. Eu lembro de um rapaz enorme, mais velho, que ficava incomodando a gente ali, né, de uma maneira muito melindrosa ali, aí, né, inventando apelidos, e a gente meio, já era moleque mesmo, né, e a gente passou o dia tentando resolver a questão do carro. Estávamos a 8 quilômetros do centro, então para tudo a gente precisava do ônibus ali para poder resolver as coisas. E eu percebi o meu amigo André estranho. Via-se que, é claro, a viagem estava sendo muito ruim para todos nós, né? Mas aquele susto que a gente deu nele na estrada parece que mexeu com o meu amigo. E depois de anos eu fui aprendendo a lidar com essa particularidade dele, dos nervos do meu amigo. E talvez naquela época eu nem soubesse ainda qual era a origem desse estranho estado que o fazia gritar no meio da noite. Ele me explicou, mas eu não lembro se foi antes ou depois desse episódio, de que ele, quando mais jovem, tinha um Fusca e descendo ali na Zona Norte, ali, ele teve um acidente, ele bateu o carro e foi feio o acidente, e a partir daquele momento ele começou a ter sonhos de que ele estava morrendo com o carro desgovernado, descendo a avenida, e acordava sempre na hora da morte. Ele acordava sempre nesse momento com gritos que ilustravam esse momento. Pois bem, aquela visita dos aldeões também mexeu com a gente. E fomos para a segunda noite, sem carro, sem passear à noite, sem praticamente ir à praia, os 4 bem assustados, incomodados, e o vento começou a bater forte naquele casebre no meio do nada, e a gente começou a ouvir alguns barulhos. E na nossa cabeça a gente começou a ter medo de que alguns daqueles estranhos que foram visitar a gente no meio do dia estivessem guardando ali um momento noturno para nos atacar, para assaltar a gente ou sei lá o quê. A gente estava com medo mesmo. E a todo momento a gente olhava para fora pela janelinha ali da cozinha. Pois bem, fomos dormir. E é claro, não é nenhuma surpresa que o meu amigo André é aquele grito que você... Não é aquele grito assim, não, por favor, não. Ele já começa no alto. Não me mata, socorro. E já começa a chorar. E imediatamente a gente dormindo também, a gente entra no sonho dele, o grito dele entra nos nossos sonhos e a gente acorda chorando também. A gente, não, por favor. Não, para, você quer me matar. No meio de um casebre, no meio do nada. A Ilha Comprida até hoje ela é deserta, ela é bem deserta, né? Inclusive tá até o mar tá avançando, é um lugar maravilhoso para ir visitar. Eu cheguei a ir muitas outras vezes para lá, mas não naquela noite. Aquela noite não. A gente acordou apavorado, com medo do sonho do meu amigo e com medo de ter alguém lá fora espreitando a gente. Então, ao mesmo tempo que a gente não queria ficar acordado, com medo das pessoas que estavam lá fora rondando a casa, a gente também não queria dormir, com medo do meu amigo gritar de novo e a gente acordar naquele estado de pânico. A noite passou, o dia amanheceu, a gente pegou um ônibus até Iguape, andamos bastante. O mecânico encontrou uma peça do Courier, eu acho que era aquela picape da Ford, não era Pampa não, era o Courier mesmo. E colocou no 206 e aí finalmente a viagem começou. E por onde a gente passava, poxa, o Peugeot até é muito bonito até hoje. Eu acho um dos carros mais bonitos esse 206. Mas na época era lindo.
E por onde a gente passava, a gente fazia amizade com as meninas. E foi assim, o resto da viagem foi muito boa. A noite de Ano Novo foi muito legal, foi incrível. E a gente se deu muito bem naquela viagem, os 4 amigos. Mas não naquela noite. Aquela noite a gente viu exatamente o que era o medo. Comente o que achou do conto e desse bate-papo final. Até a próxima, meus amigos. E um abraço para você, meu amigo André. Você que nunca se recuperou dos gritos, mas que, acordado, era a pessoa mais alegre, mais animada que eu já conheci nessa vida. Infelizmente você não está aqui com a gente mais, mas onde você estiver, com certeza você vai lembrar daquela noite. A noite que a gente não dormiu. No meio de um casebre, no meio do nada, numa ilha deserta. Até mais!